Assim que surgiu a notícia sobre a quarentena, todos nós profissionais da saúde ficamos preocupados porque já prevíamos que ia aumentar muito a demanda de pessoas em situação de sofrimento mental, principalmente pessoas que têm algum diagnóstico ligado à ansiedade e depressão. E é sobre isso que iremos falar hoje aqui no UDH. A definição de ansiedade pela APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, diz respeito a uma apreensão exagerada, né, muito excessiva sobre alguns eventos da vida e mais presentes esses sintomas do que ausentes no espaço de 6 meses. As sensações, né, de perda de controle, de medo, vai interferindo no desempenho e na funcionalidade das pessoas, né? Então são pensamentos muito ligados à catastrofização, né? Hipervalorização de eventos negativos e pode cursar com comorbidades, como por exemplo a depressão. Bom, a ansiedade ela apresenta 2 tipos de sintomas, sintomas psicológicos e sintomas corporais, físicos, né? Com relação aos sintomas psicológicos, a pessoa pode ter agitação psicomotora, insônia, né? Pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, como por exemplo o toque, que é um transtorno de ansiedade, tensão, pensamento acelerado, né? E uma série de outras sensações psíquicas, né? E também os sintomas físicos, corporais, né? Que é taquicardia, sudorese, pode ter alopecia, pode ter dispneia, que é dificuldade de respirar, dor de cabeça, tensão, né? Sentir dores, né? Musculares devido à tensão, né? Esses são os principais sintomas da ansiedade. Então a gente tem que ficar atento, né? Se agora, durante a pandemia, se você não tinha nenhum desses sintomas, e agora durante o isolamento, né, devido à pandemia, você apresentar algum desses sintomas, procure um profissional da saúde mental. Através da ansiedade que a gente percebe que estamos em perigo. Quando isso é de uma forma exacerbada, né, esse medo, esse perigo que a gente sente é de uma forma muito exacerbada, é justamente o que Leonice colocou. Prestar atenção nesse gatilho para poder buscar essa ajuda, nesse acompanhamento médico de um profissional da área de saúde. Sim, porque o medo dentro de uma intensidade normal, ele é positivo, né? A gente precisa dele para a gente criar defesas, para a gente ter mais prudência em algumas situações. Então, ele é positivo, né? A gente tem um sistema cerebral que desencadeia vários neurotransmissores, que é para a gente poder se defender diante de uma situação de real perigo. O problema é quando tem, que nem eu falei, esses pensamentos negativos de forma exagerada que não tem muito a ver com a realidade. Então, quando tá esses sintomas incontroláveis, que a pessoa, olhando ali, naquele momento real, não tem um motivo que justifique, né? E que isso vai ficando muito intenso e persistente, então é um caso já de pensar já na possibilidade de se instalar aí um transtorno ansioso. Sim, e as pessoas que já têm um diagnóstico, né, ou já têm um quadro de ansiedade, tem que ficar muito atento, principalmente nesse período de caos que nós estamos vivendo, que a pandemia traz de incertezas, de muita dificuldade, desemprego, essa desesperança da vida, e a gente não sabe como e quando irá acabar, né, todos esses medos, esses sintomas, essas sensações. Então é muito importante estar em tratamento psicológico e psiquiátrico para poder não desenvolver aí um transtorno de TEPT, né? Também, né? Também. Que também faz parte do... Ou um transtorno de ansiedade generalizada. Porque ela pode se generalizar e ficar muito mais acentuada, crônica, de fato. Exatamente. Tem uma lista, uma classificação de vários transtornos ansiosos, né? Em que a pessoa pode se enquadrar e todos eles apresentam esses sintomas psicológicos, sintomas físicos. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, em uma pesquisa, declarou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
E essa prevalência é de 9,85% da população brasileira. A pandemia trouxe um cenário aí de futuro muito incertos, contaminação, morte, uma precarização da qualidade de vida, solidão, desajuste na rotina. Um dado muito interessante que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro trouxe em uma pesquisa, né, que houve uma duplicação dos casos em mulheres e trabalhadores essenciais em um mês. É muita coisa. É muita coisa. Dobrou os casos, né, de ansiedade. Para um país que já é o mais ansioso do mundo, né? Às vezes eu fico pensando, né, Marcela, a gente fazer uma comparação aí, né? Você pega, por exemplo, um país que entrou numa guerra civil, né? Por exemplo, há pouco tempo aí, né? A Síria. A Síria. E o país é mais ansioso que um país que está em guerra, por exemplo. Né? Então, é um caso de se pensar. A ansiedade no Brasil é um caso gravíssimo. Né? A grande maioria dos pacientes que a gente recebe na clínica, a gente pode falar isso por experiência própria, né? Experiência profissional. Acho que praticamente 100%, fora outras comorbidades, traz a ansiedade como um elemento, às vezes o principal elemento que leva as pessoas a buscarem tratamento. E nesse momento atual que estamos vivendo, é muito importante que as empresas, elas tragam profissionais da área da saúde mental para poder dar um suporte nesse momento para os funcionários, principalmente nesse retorno do home office. Né? Porque essa sensação da contaminação, essa precarização da qualidade de vida, ela está instaurada, isso não foi resolvido. Né? Não temos aí uma vacina, né, ainda no mundo para poder ser aplicada nas pessoas, não temos medicações que é para tratar a questão da Covid. Então isso é muito preocupante. Então as empresas vão receber esses funcionários provavelmente com transtorno de ansiedade. Sim. Ou com um nível de ansiedade mais elevado do que habitual. Funcionários, colaboradores aí com depressão, enlutados, porque alguns podem ter perdido familiares para a Covid. Então, acho que é o momento agora das empresas se colocar nesse lugar. Exatamente. Que é e enxergar que depressão e ansiedade, principalmente no nosso país considerado o mais ansioso do mundo, como uma questão de saúde pública, doenças de saúde. Tem que entrar na pauta, né? Tem que entrar na pauta. Tem que entrar na pauta. Porque o que a gente vê é uma negligência muito grande, às vezes, das empresas nesse sentido, de valorizar a saúde do trabalhador nas questões psíquicas. Exatamente. Como que isso fosse um problema só do trabalhador, só do colaborador. E muitas vezes o que acontece? O colaborador ele tem medo de chegar para a própria empresa, o RH, trazer essa condição que ele está passando por esse momento por ter medo de ser demitido. Sim, e a gente pode ver, né? Se antes da pandemia a gente já tinha uma prevalência de 9,85% da população, gente, são quase 10% da população com transtorno de ansiedade, não é com episódio de ansiedade, com transtorno de ansiedade instalado. E isso é o que está notificado, né? Porque quantas pessoas às vezes não têm, né, nem mesmo recebeu o tratamento, não tem nem diagnóstico, não é verdade? Então, e esse número, dentro dessa pesquisa da UERJ, esse número dobrou. É muito significativo. Importante lembrar que as pessoas com transtorno de ansiedade, ela tem aí um prejuízo muito grande nas funções cognitivas. É verdade. Né? Há uma interferência muito negativa. Então, para um colaborador que está retornando, a empresa também vai ter um prejuízo aí de não ter um bom rendimento desse colaborador. Então, por isso que é importante a empresa ter um olhar de sensibilização humana, principalmente nesse período. Então, os déficits são um déficit de memória, concentração, organização do pensamento, tomada de decisão devido ao medo, porque é um medo excessivo, né, que traz a ansiedade, uma impulsividade. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de tomar decisão, eu também posso trazer aí um déficit de impulsividade, eu posso se tornar impulsivo também, diminuição de habilidades sociais e ocupacionais, né? Por isso que é importante a gente envolver as empresas dentro desse processo. Se a pessoa está tendo um déficit cognitivo, a parte dela de habilidade ocupacional vai interferir, né? Se eu tenho um déficit de memória, como que eu funciono bem no trabalho? Né? Se a minha atenção não está
focada, como é que eu consigo trabalhar com qualidade? Fica muito difícil. Muito. Então, por isso que a área de recursos humanos precisa, nesse momento, ter um olhar de sensibilidade humana, né? Eu acho que agora está mais do que na hora das empresas exercer os recursos humanos, colocar em prática, né, essa ação que é tão humanizada, de uma forma muito mais humanizada, na verdade. A gente falou um pouco sobre a ansiedade, né? Mas um outro transtorno que também teve um aumento significativo, né? Aí durante o isolamento foi a depressão. Segundo a OPAS e a OMS, a depressão pode ser definida como um transtorno mental que envolve tristeza persistente e anedonia. Anedonia é uma falta de prazer, principalmente em atividades que a pessoa anteriormente tinha e que não gosta, não sente mais prazer, né? Um desânimo, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa gostava muito de cozinhar, de repente ela não vê mais graça naquilo. E uma tristeza persistente e dificuldades nas tarefas rotineiras, que persiste por pelo menos 2 semanas. Já dá pra gente aí ficar de olho e desconfiar aí de um transtorno depressivo. Acender um alerta, né? Acender um alerta. Mas 25% da população mundial vai ter, no mínimo, durante a vida, 2 episódios, né, de 1 a 2 episódios depressivos, tá? Agora, a instalação do transtorno, a gente precisa olhar esse tempo. A pessoa tá assim, se isolando, né? Muito triste, não sente mais prazer naquilo. Pô, você gostava tanto disso e agora você não sente mais ânimo de fazer isso, desanimado, fadigado, né? Tem muito sentimento de culpa, enfim, né? São vários sintomas que a gente vai detalhar um pouquinho mais lá no nosso site, tá? Então acessem lá para vocês verem, porque a gente vai falar sobre isso. E esses sintomas são alertas para que a gente fique atento se não está se instalando um transtorno. O transtorno depressivo, né, que a gente chama transtorno afetivo de humor, né, ele também é classificado em vários tipos e ele tem um caráter crônico e degenerativo. Por isso a importância do profissional neuropsicólogo envolvido aí no tratamento da depressão, né? Ele tem um caráter degenerativo. Ele é multifatorial, pode ser vários fatores, né? E multicausal também, né? Existem várias causas aí da depressão, né? Que a gente vai detalhar também. E os fatores podem ser ambientais, podem ser biológicos, sociais, né? Que inclusive agora na pandemia entra nesse aspecto, né? Fator social e ambiental. A pessoa só pode ficar em casa e pode desencadear. É uma doença que interfere, gente, diretamente no sistema imunológico, porque é uma doença inflamatória, né? E também tem menos oferta aí de alguns neurotransmissores essenciais para que a gente se mantenha no equilíbrio, que é a serotonina e a dopamina, que aumenta a sensação de prazer e bem-estar. É muito interessante, né, colocar aqui o seguinte: o nosso cérebro é uma farmácia. Então, todas essas medicações que muitas vezes tomamos, né, para algum transtorno, muitas vezes, o nosso cérebro, ele produz. Só que aí, quando vem um transtorno, na verdade, causa uma deficiência nessa produção. É verdade. Como você colocou, Leonice. Né? Menos serotonina, menos dopamina, na depressão, por exemplo, né? No caso da depressão. Então, assim, quanto mais a gente busca uma qualidade de vida, né? A gente tem hábitos alimentares saudáveis, no que é possível, na verdade, quando tudo isso é possível, o nosso cérebro está ali produzindo todas essas medicações. O Brasil é o primeiro lugar no ranking de depressão na América Latina e o 5º no mundo inteiro. Nossa, você vê que como a ansiedade e a depressão, Leonice, estão ali né? juntinha. Porque olha, na ansiedade, primeiro o Brasil. Exatamente. No mundo. Né? No ranking da América Latina, também em primeiro lugar. E o 5º. O 5º no mundo de depressão, né? E a depressão, até 2018, 2019, ela era a 2ª doença mais incapacitante, a que mais causava problema de afastamento no trabalho, né?
E hoje, em 2020, foi um ano que ultrapassou, porque antigamente a primeira doença que mais causava prejuízo, né, nesse sentido, eram os problemas cardiovasculares. A depressão ultrapassou, tá? Então, é a primeira doença mais incapacitante do mundo. Ela mexe com a funcionalidade. Então, precisa de tratamento. E muito importante também ser colocado, né, por ela ser tão incapacitante, há estudos aí que falam que a depressão ela vai se alastrar pelo mundo, né? Com essa pandemia aí, a gente já teve esse aumento significativo, né? A gente vai falar um pouco sobre esse aumento da depressão aqui no Brasil. No Brasil, verdade. É um assunto para a gente trazer aí para as pessoas, né? Conhecer um pouco mais sobre isso. Conhecer um pouco mais. Se a gente olhar o relatório de 2017, né? Dados do relatório global sobre transtornos mentais, que é publicado pelo OMS, de 2017, gente, 3 anos atrás, aqui no Brasil já tinha uma prevalência de 17 milhões de pessoas, né, já comprometidas com esse transtorno, entre os 121 milhões que são acometidos no mundo. 17 é só aqui no Brasil. Pois, e quais são as consequências disso quando não é tratado? A pessoa pode chegar no suicídio. Exatamente, né? porque A depressão... 90% dos casos de suicídio tem outras causas. Sim, mas 90% dos casos de suicídio são decorrentes da depressão. Da depressão. Isso é muito triste. Muito triste, muito grave. Muito grave. Para nós profissionais da saúde, é um dado assim que entristece a gente. Entristece, é alarmante. É alarmante, é alarmante. Né? Fora que ela também cursa, né? A depressão cursa com comorbidades clínicas. Tem muita gente que às vezes deprimido não vai nem morrer por suicídio, né? Por suicídio. Vai morrer por causas clínicas. Importante também que o familiar também receba ajuda. Existem associações que fazem isso. E nós mesmo no consultório ali, a gente também oferece essa assistência, né? Da psicoeducação, dos familiares. Porque o que acontece muitas vezes, uma pessoa que está com depressão não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de nada, né? Não tem motivação, como você mesmo colocou, sim, Leonice. E aí os familiares acham que as pessoas estão ali... Não quer fazer porque não quer. Mas isso é desconhecimento. É desconhecimento, justamente, né? E como a culpa é um fator, né, um sintoma muito presente, quase todas as pessoas que apresentam depressão, a culpa parece bem junto, né? Sim. A pessoa vai se sentindo mais culpada, porque ela se sente responsável por aquela situação que ela está. Com relação ao caráter degenerativo da depressão, né, aí entra o quê? Entre as perdas cerebrais, que muitas delas podem ser irreversíveis, né? Os déficits cognitivos que interferem na funcionalidade do indivíduo, né? Que é a memória, tanto no sentido da aquisição da memória, né? Que interfere na atenção também, né? E mesmo na memória em si, da aquisição dessa memória, como na evocação também, né? A atenção, né? Principalmente com relação à atenção concentrada, né? Ao foco, concentração. Dificuldades de planejamento, de resolução de problemas, né? Como uma pessoa com depressão vai ter ânimo, gente? Vai ter pique de ir lá e pensar em como resolver alguns problemas. É muito difícil, né? A capacidade de julgamento fica muito prejudicada, inclusive do auto-julgamento, né? A gente fala que entra aí muito a culpa, o pessimismo. Então, até para a pessoa... tentar entender como que está o cenário, a situação, como que ela pode agir, é muito difícil. A flexibilidade mental, porque a depressão traz uma coisa de rigidez, né? Aquele pensamento dicotômico, né? Ou tudo ou nada. Se uma coisa deu errado, tudo está errado, porque tem um pessimismo muito grande aí envolvido, né? Vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Para aprender coisas novas, fica muito difícil. E assim, os idosos deprimidos, tem um fator aí, né? São mais propensos às demências. Não vamos deixar de frisar aqui, né? Que nesse sentido aí, o trabalho do neuropsicólogo é muito importante para estar avaliando essas funções, para a gente ver de tudo aí o que está mais degenerado, o que está irreversível, usar a neuroplasticidade aí para estar trabalhando tudo isso. Um dado muito preocupante, apenas 1/5 dessas pessoas que têm esse tipo de transtorno
recebe o tratamento adequado, justamente foi o que nós colocamos, né? Por conta até dessa subnotificação. Tem pessoas que não sabem que tem, tá com alguns sintomas, não sabem identificar esses sintomas. Tem pessoas que têm os sintomas, não conseguem buscar ajuda médica sozinha, porque essa falta de vontade, né, essa desesperança, então, imobiliza, incapacita esse indivíduo. E por ser um problema de saúde pública e a gente viver num país que não investe em saúde mental. Tem aí 4/5 aí das pessoas que não conseguem, né? 80%, gente, das pessoas acometidas, fora aqueles que nem diagnóstico têm. Tem, né? verdade. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de atender pacientes de lugares muito distantes, né? Fiz um atendimento remoto e quando eu encaminhei para psiquiatria, a pessoa falou, mas não tem psiquiatra aqui na minha cidade. Então a gente enfrenta esse problema também, né? E é uma coisa assim, a psicoterapia ajuda muito, é imprescindível, né? Até para conseguir, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos desmedicalizando essa pessoa, mas é muito importante a psicoterapia, né? Mas, gente, às vezes não dá conta, né? Existem casos gravíssimos. Agora, a Marcela falou aí de uma coisa muito interessante, que é quando a pessoa não consegue buscar o tratamento. Mas tem um outro fator aí, que eu não sei se é pior ou não, nunca vi pesquisa sobre isso, tá, gente? Tô sendo sincera, mas que é da psicofobia. Então a gente quer falar um pouquinho aqui no canal sobre isso também. Deixa aí seu comentário se você quiser que a gente fale sobre o que é psicofobia, mas a gente já adianta aqui que a psicofobia trata-se de um estigma, um preconceito que é colocado sobre a pessoa que procura um atendimento de saúde mental. Quando eu tenho um problema cardíaco, tudo bem se eu procurar um cardiologista. Se eu tenho um problema ortopédico, tudo bem se eu procurar um ortopedista. Mas existe uma vergonha de se admitir que tem um sofrimento mental envolvido. Justamente por essa questão de não termos uma cultura no país e investimento em saúde mental. E é por isso que a gente fala para vocês, olha gente, se inscreva aí no canal, ative as notificações para que quando saírem vídeos novos vocês possam estar informados, compartilhem, eu tenho certeza que tem alguém que esse vídeo pode ser útil. Informe seus familiares, seus amigos, colegas, a sua empresa, para que acesse todos os nossos conteúdos. E aliás, se vocês quiserem que a gente fale com mais detalhes, né, sobre esses transtornos, tanto da ansiedade quanto da depressão, a gente pode estar, coloca aqui no comentário, a gente pode estar trazendo aí um vídeo específico para a gente falar disso, né, e talvez até ampliar um pouquinho mais esse assunto.